Olá pessoal, eu sou a professora Grazi e neste vídeo eu vou fazer um exercício sobre como plotar gráficos de funções novas obtidas a partir de uma dada função por deslocamentos horizontais e verticais, reflexões em torno dos eixos coordenados, expansões e compressões. Este conteúdo está na seção 2.6 das notas de aula. Vamos lá então! Seja dada uma função f cujo gráfico é o da figura. Nós temos que o domínio de f é um intervalo fechado, de -2 até 4. E sua imagem é um intervalo fechado de -1 até 2. Eu vou começar pelo item i da nossa lista. Considere a função dada pela lei y igual a f de x menos 4. Temos que o domínio dessa nova função é o mesmo domínio da f. O que essa nova função faz é subtrair 4 unidades do valor f de x para todo x no domínio da f. Essa subtração provoca um deslocamento vertical do gráfico da f por 4 unidades para baixo. Os pontos do gráfico da f com abscissas iguais a -2, 1, 3 e 4 são estratégicos, pois a função f é definida por partes. O gráfico de cada parte é um segmento, e esses pontos são extremidades desses segmentos. Vamos deslocar esses pontos 4 unidades para baixo. Agora, para construir o gráfico da nova função, basta traçar os segmentos ligando esses pontos. Temos que a imagem dessa nova função é um intervalo fechado, de -5 até -2. Para a função dada pela lei y igual a f de x mais 4, o raciocínio é análogo. Porém, o deslocamento vertical é de 4 unidades para cima. Temos que o gráfico da nova função deslocada é... Agora, consideremos a função dada pela lei y igual a f de x menos 2. Nesse caso, nós temos um deslocamento horizontal do gráfico da f de 2 unidades para a direita. Quando a gente bate o olho nesse -2, a gente tem vontade de transladar o gráfico da f para a esquerda. Mas aí a gente respira fundo e vê que é justamente o contrário. Vamos lá. Vamos chamar essa nova função de f_til. O domínio da função f é o intervalo fechado de -2 até 4. Vamos encontrar o domínio da f_til. Devido ao domínio da f, devemos ter que x menos 2 deve variar entre -2 e 4. Ou seja, x deve variar entre 0 e 6. Portanto, o domínio da função f_til é o intervalo fechado de 0 até 6. Esse deslocamento no domínio por 2 unidades para a direita é que irá gerar o deslocamento do gráfico da f_til. Vamos calcular f_til em alguns pontos. Temos que f_til de 0 é igual a f de -2. f_til de 3 é igual a f de 1. f_til de 5 é igual a f de 3. E f_til de 6 é igual a f de 4. Marcados os pontos estratégicos no gráfico da f_til, basta ligar os segmentos e então obtemos o gráfico. Aqui temos um caso similar. Neste caso, temos um deslocamento horizontal de 2 unidades para a esquerda. O domínio da função f é um intervalo fechado de -2 até 4. E o domínio da função f_til será um intervalo fechado de
menos 4 até 2. Esse deslocamento no domínio por 2 unidades para a esquerda é que irá gerar o deslocamento do gráfico da F-til. Marcados os pontos estratégicos no gráfico da F-til, temos que seu gráfico é. Agora, consideremos a função dada pela lei y igual a f de menos x. Nesse caso, temos uma reflexão em torno do eixo y. O domínio da função f é um intervalo fechado, de menos 2 até 4. Vamos encontrar o domínio da função f-til. Temos que menos x deve variar entre menos 2 e 4. Multiplicando essas desigualdades por menos 1, temos que 2 é maior ou igual a x, que é maior ou igual a menos 4. Portanto, x deve variar entre menos 4 e 2. Logo, o domínio da função f-til será o intervalo fechado de menos 4 até 2. Temos que f-til de menos 4 é igual a f de 4. f-til de menos 3 é igual a f de 3. E assim por diante. Portanto, obtemos uma reflexão do gráfico da f em torno do eixo y. Neste caso, temos uma reflexão em torno do eixo x, pois a nova função apenas troca o sinal de f de x. Agora, consideremos a função dada pela lei y igual a 2 vezes f de x. Neste caso, o domínio da nova função é igual ao domínio da função f. Essa ação de multiplicar uma função por um número real maior do que 1 resulta em uma expansão vertical do gráfico da função original. Vamos marcar alguns pontos do gráfico dessa nova função. Temos então que o gráfico da nova função é: quando nós multiplicamos uma função por um número real positivo menor do que 1, o gráfico dessa nova função é obtido por uma compressão vertical do gráfico da função anterior. O domínio não muda, só a imagem. Vamos marcar alguns pontos do gráfico dessa nova função. Ligando esses pontos, temos o seu gráfico. Agora, nós temos x multiplicado por um número real maior do que 1, o 3. O domínio da função f é o intervalo fechado de menos 2 até 4. Vamos calcular o domínio da f-til. Temos que 3x deve variar entre menos 2 e 4, ou seja, x deve variar entre menos 2/3 e 4/3. Portanto, o domínio da f-til será um intervalo fechado, de menos 2/3 até 4/3. Essa compressão no domínio irá gerar a compressão horizontal no gráfico da f-til. Agora, nós temos x multiplicado por um número real positivo menor do que 1, o meio. O domínio da função f é um intervalo fechado de menos 2 até 4. Desta forma, devemos ter que meio de x deve variar entre menos 2 e 4, ou seja, x deve variar entre menos 4
e 8. Portanto, o domínio da F-til será um intervalo fechado de -4 até 8. Essa expansão no domínio irá gerar a expansão horizontal do gráfico da F-til. Por fim, e não menos importante, na verdade, o mais complexo dos itens, vamos analisar a função F-til dada pela lei F-til de x igual a 2 vezes f de 2 menos 3x mais 4, que é uma combinação de várias mudanças na função original. Vamos fazer a análise em várias etapas. Primeiro, vamos fazer o gráfico de F1, onde f1 de x é igual a f de 3x. Como multiplicamos x por 3, temos uma compressão horizontal do gráfico de f. Em seguida, vamos fazer o gráfico de f2, onde f2 de x é igual a f de menos 3x. Como trocamos o sinal de 3x, temos uma reflexão em torno do eixo y do gráfico de F1, o gráfico laranja. Agora, vamos fazer o gráfico de F3, onde f3 de x é igual a f de 2 menos 3x. Neste caso, temos um deslocamento horizontal do gráfico verde de 2 unidades para a esquerda. Esse é o caso em que temos vontade de deslocar o gráfico para a direita, mas precisamos respirar e pensar com calma. Bom, feito isso, vamos fazer o gráfico de F4, onde f4 de x é igual a 2 vezes f de 2 menos 3x. Neste caso, temos uma expansão vertical do gráfico amarelo. Agora, finalmente, vamos transladar o gráfico azul de 4 unidades para cima e então obter o gráfico da função requerida. Bom, é isso, pessoal. Sugiro que vocês peguem uma outra função. Por exemplo, f de x igual a x quadrado, para x variando entre -1 e 3, e refaçam todos os itens deste exercício. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve!